Olá, amigos. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Lições de Amor. Nós estamos realizando o nosso primeiro seminário online, Mulheres Evangelii, sobre as mulheres do Evangelho. E hoje nós temos a quinta palestra deste nosso seminário, que falará sobre Maria de Nazaré. E nós recebemos com muito carinho e amor a nossa querida amiga Nilcélia Miranda, que vai nos falar sobre esse tema muito bonito, muito tocante, sobre esse vulto do cristianismo. Mas antes, como é hábito nosso em todas as nossas reuniões doutrinárias, vamos fazer uma prece inicial a fim de nos aclimatar psiquicamente. Então, convidaríamos a todos que fechássemos os nossos olhos e mentalizássemos o nosso Divino Mestre e Senhor, que com tanto amor e bondade, com a sua mansuetude e a sua paz, transformou a sua vinda a este planeta num poema de bem-aventuranças. Todos aqueles que estiveram na presença de Jesus sempre saíram transformados deste encontro, tocados por essa doçura e afabilidade. Por isso, Senhor, nós te rogamos com sinceridade e com humildade. Envolve-nos e protege-nos a todos com as bênçãos cariciosas do teu infinito amor. A todos aqueles que nos assistem neste momento, e em especial a nossa querida amiga Nilcélia Miranda. Intui essa nossa confreira tão amada com as bênçãos e os pensamentos atinentes a Maria de Nazaré, para que ela compartilhe conosco estes ensinamentos de que tanto carecemos nesses dias tumultuados que vivemos. Inspira e protege-a hoje e sempre, a fim de que ela seja instrumento do alto, com essas bênçãos que caem sobre todos nós, sedentes e esfaimados de teu amor. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre, e que o Senhor seja sempre louvado. Nilcélia, que você seja abençoada, minha amiga. Estamos aqui para te ouvir. Com grande alegria que aqui estamos nessa noite natalina para falarmos um pouco desse espírito sublime que é Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. E como hoje, especialmente, comemoramos o aniversário do nosso irmão maior aqui na Terra, não poderíamos deixar de trazermos as nossas considerações iniciais a respeito do triste acontecimento no Gólgota, que nos traz um grande ensinamento de sabedoria e humildade, rogando ao nosso Mestre querido que abençoe os nossos corações. Os discípulos ainda não tinham se dado conta, mas à medida que se popularizava a mensagem do Cristo, aumentavam suas responsabilidades. O Mestre, porém, permanecia consciente da gravidade da hora e do significado do tempo, e reunido com os discípulos no primeiro dia da festa da Páscoa, sem trair a serenidade de todos, apresentava misterioso brilho no olhar, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os discípulos comentavam com alegria e simplicidade os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. E em dado instante, depois de ter feito uma longa pausa entre os amigos faladores, falou com firmeza de propósito: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia das Escrituras. O ferido e humilhado terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira,
quantas edificações do orgulho e do egoísmo. E mediante essas palavras firmes do mestre, os amigos se entreolharam ansiosos, e Jesus continuou a dizer: não vos perturbeis com as minhas palavras, porque em verdade um de vós outros há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu pai. E os companheiros ficaram pálidos, com exceção de Judas, que fizera negociações particulares com os doutores do templo, e uma penosa sensação de mal-estar se estabelece entre todos. E Judas fazia o possível para dissimular as suas dolorosas impressões. Quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com perguntas angustiadas: mas, mestre, quem será o traidor? Serei eu? Pergunta Felipe, com estranho brilho nos olhos. E André, da mesma forma, pergunta ingenuamente. E Tiago, em agonia, diz em voz alta: e onde está Deus, que não vê semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Alfeu e advertiu: Tiago, cala tua voz, de pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde, como seja, o texto dispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. E João indaga: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor da vossa causa? Já nos ensinastes que para se eliminarem os escândalos do mundo, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude compreender qual a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Jesus olhou para João e, com os olhos serenos, disse: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo por agora. Entretanto, enviarei mais tarde o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. O escândalo desabrochará em nosso próprio todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho, a necessidade de cada qual firmar-se no próprio caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Os discípulos ouviram as recomendações naturalmente surpreendidos, e João, impressionado, fica a meditar sobre seus ensinos. Mas só que as sensações de estranheza perduravam por toda a Assembleia, e Jesus continuava a dizer: está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. E quero repetir as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do meu apostolado. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos estarão dispensados nesse instante supremo. É natural, porém, que isso aconteça, porque ainda não estão preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade do mundo, ou pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Todos discutiam, com exceção de Judas, que permanecia no silêncio sombrio, e vindo que Jesus repetia mais uma vez aquelas recomendações de despedida,
Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: afinal, Senhor, para onde ireis? O mestre serenamente olhou para Pedro, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade e redarguiu: Pedro, ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde é que conseguirás a posse da fortaleza indispensável. Simão, no entanto, desejando provar aos companheiros o valor da sua dedicação e das palavras, falou com certa ostentação para impor a confiança do mestre. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, duvidas de minha coragem? Então não sou um homem, por ti te darei a minha vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência, no entanto, te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará, sem que me tenhas negado por 3 vezes. E Pedro, ofendido, diz: julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas irás aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais fácil ou é mais frágil do que perverso. O fato era que Jesus conhecia a fundo a fraqueza moral dos seres humanos e, mesmo assim, amava-os sem censurar. Sentia que lhe chegava a hora. Ele havia realizado o ministério, amar até o máximo, e agora daria a própria vida em nome do amor. A ceia terminara, e o símbolo da união que deveria permanecer arrebentava-se com a saída de Judas, que, envolvido por forças espirituais inferiores, por sintonias de propósito, fora vender o amigo por 30 moedas de prata, atormentado pelo valor efêmero das coisas materiais, trocando o reino de Deus pelo de metais. Os companheiros, sem solidariedade, dormiam, e Judas, tendo o dinheiro nas mãos e percebendo que seu amigo não reagia, deixando-se aprisionar e ser condenado, retornou aos compassas do crime e, ante a frieza deles, tardiamente desabafou: pequei, entregando sangue inocente. Os soldados gargalharam e zombaram, dando uma resposta de indiferença: que nos importa e selar contigo? Sem dimensão para compreender a extensão vil daquelas almas, Judas atirou as moedas na direção do santuário, saiu e foi se enforcar. Judas não havia entendido a proposta do mestre. Foi convidado para colaborar na construção do reino de luz nos corações, assim como nós, trabalhadores da última hora, e que deve ser exteriorizado através do amor, da paz, das bênçãos da humildade e da fé, em transformarmos o nosso dia a dia num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante, porque o mundo nos oferece moedas, mas só que essas moedas não reparam o mal e não resolvem os nossos equívocos morais, porque quando nós nos entregamos inteiramente a elas, preferindo apenas o reino de Mamon, só faz-nos atrás o nosso processo com as tentações. Fugir do reino de Deus, sem querer energia é fácil, mas fugir para onde? E de quem fugir, se não de nós mesmos? A noite caíra sobre a cidade. João e Pedro observaram que a caravana dos servos e dos soldados chegavam à residência de Caifás, onde colocaram Cristo numa cela úmida, cujas grades davam para um pátio extenso. João, então, voltou para a cidade de Betânia, a fim de colocar a mãe de Jesus a par dos acontecimentos. Os tristes acontecimentos que iriam acontecer no dia seguinte.
E a mãe do nosso Senhor, ao receber a informação da detenção do mestre, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Pai Supremo que poupasse o filho querido. Era a mãe, não poderia ficar em aflição. Foi então a Jerusalém e procurou as autoridades. Tentou penetrar no cárcere onde Jesus estava, mas não conseguiu comover o coração dos guardas. Foi empurrada por um deles e, com isso, bateu a cabeça numa parede de pedras e um filete de sangue lhe escorre pela face. Mas não pôde conter-se e resolve segui-lo de perto. E, amparada por Maria de Magdala, abrigou-se no manto discreto e, alcançando as vizinhanças do palácio do tetrarca, sente infinita amargura no coração, ao ver que seu filho foi despido com uma túnica de cor vermelha, bastante escura, e em uma de suas mãos colocaram uma cana suja, à maneira de cetro, para ironizá-lo. E como se isso não fosse suficiente, teceram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Os soldados se ajoelhavam diante dele e o escarnecia, dizendo: Salve, rei dos judeus! Depois cuspiam-lhe na face e batiam-lhe na cabeça com a cana. Quis aproximar-se para ajudá-lo, quem sabe tirando-lhe da situação dolorosa, mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. E Maria, naquele instante, compreendeu de imediato que ele a induzia à oração. Chega o momento derradeiro, e Maria, junto à cruz, encontrava-se com o coração envolto em dor e com o pensamento ansioso e torturado, olhando fixamente para o madeiro da infâmia, sua mente, com a solicitude materna que lhe era peculiar, voltava ao passado em amarguradas recordações. Ali estava seu filhinho bem-amado, na hora extrema do suplício, e lembrou-se da forma maravilhosa que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, acerca da condição celeste que seu filho estava por vir, quando teve a sensação de que saía do corpo e flutuava, e no clarão de luz ouviu vozes evangélicas a lhe dizer: Ave Maria, tu és cheia de graças, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, que trará a mensagem de libertação. E Maria diz: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Bem como a amizade de sua prima Isabel, as profecias do sacerdote Simeão a respeito da espada que transpassaria sua alma e a ressurreição de Lázaro já sepultado. Guardava vivamente na memória a estrela brilhante que anunciara o nascimento de Jesus e acreditava que essa ainda resplandecia do alto, como a infância amparada pelos mensageiros celestes, que apesar da pouca idade, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos, curava surdos, mudos, paralíticos e endemoniados sem esperanças. E pensava: que fizera Jesus para receber tamanho traje? Não respeitava a lei? Não espalhava sublimes consolações? Não era ele a luz de Israel, o sublime revelador? E Maria, em sua maternal aflição e em suprema dor, suplica, implora a misericórdia de Deus e confia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Quem sabe modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Ali estava seu filhinho amado, pendurado numa cruz de vergonha. Era demais para seu coração.
mas sabia e compreendia na intimidade do ser que Jesus precisava seguir o caminho traçado pelo Pai para a salvação de muitos. Dos bandidos que estava ao lado de Jesus, também pendurado numa cruz, voltou-se para ele e pede-lhe: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que estarás ainda hoje comigo no paraíso. Nisto, Maria viu uma mulher diante daquele homem que chorava. Acercou-se-lhe, deixando de lado a própria dor para socorrer a aflição alheia. E pergunta: este homem é seu filho? A mulher moveu a cabeça e disse: sim, é meu filho. É Dimas. E Maria redarguiu: então, mulher, se meu filho disse ao teu filho que lhe concederia o paraíso, então creia, porque meu filho é o excelente Filho de Deus, o seu Messias. E depois se abraçaram. E em todo o percurso do mestre, até a chegada ao Gólgota, algumas mulheres abnegadas e compadecidas que o seguia desde a Galileia para servi-lo ali estavam. Nesse momento, Maria notou que alguém pousava as mãos de leve sobre seus ombros e deparou-se com João, o discípulo tímido e inexperiente, que o amava, que vencendo a fraqueza que os demais companheiros haviam mergulhado, lhe estendia os braços amorosos e abraçou aquela alma de coração triturado, onde estavam os amigos. Mulher equivocada que se arrependera e João ali estavam. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos ao pé do madeiro, à luz daqueles olhos misericordiosos em plena serenidade. E Maria, em aflição, vendo seu filho com o corpo dilacerado, erguido na cruz do suplício, disse: meu filho amado, que te fizeram os homens? Foi então que o mestre supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento, e entrega Maria aos cuidados de João, filho de Zebedeu, exclamando: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João, continua: filho, eis aí a tua mãe. Rompia-se nesse momento os laços da família biológica para ampliar-se os sentimentos de união e de amor da família universal. Todos nós pertencemos, portanto, a essa grande família universal, ligados uns aos outros pela mesma energia a que tudo deu origem. E na comunhão conjugal, da qual surge a família, graças à união dos indivíduos pelo sangue, surgem as oportunidades de convivência saudável, mediante o exercício da tolerância e da fraternidade, treinando a compreensão dos comportamentos opostos, porque nem todos procedem do mesmo conjunto moral. Mas só que Maria faz parte desse conjunto moral junto a Jesus, pois como nos atesta o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra e, com isso, adotaram as devidas providências. Portanto, o caminho foi preparado antecipadamente por alguns profetas, bem como escolheu-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. E dentre esses precursores do caminho, temos João Batista, filho de Isabel, que veio com a incumbência de anunciar a chegada do Cristo, elucidando as mentes atormentadas do seu tempo. Era primo de Jesus em segundo grau, ou seja, tudo foi um trabalho de alta monta, especialmente planejado e de grande relevância no mundo espiritual. E todos os colaboradores escolhidos
prontificaram-se a exercer, cada qual a sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado. E dentre esses espíritos temos a figura de Maria, que recebeu a honrosa responsabilidade de ser mãe de Jesus. Maria é um espírito de alta envergadura moral, é a bem-aventurada servidora de Deus, fiel co-criadora com ele. Veio à Terra com a missão propriamente definida, de trazer ao plano físico o Mestre Jesus, a fim de nos libertarmos das amarras que nos prendem a nós mesmos e estabelecermos, por fim, o amor em nossos corações. É uma das personalidades mais emblemáticas e admiráveis da era cristã, especialmente pela forma com que conduziu seu filho bem-amado ao Calvário e de sua plena doação de amor ao seu próximo, nos deixando grande exemplo de desprendimento e abnegação, sempre demonstrando elevação espiritual através da solicitude maternal, sempre ofertando amor, ternura e fé, e, sobretudo, sabedoria nas atitudes. Ou Miriam, e nessa linguagem significa pura, soberana, senhora, senhora da luz. E o interessante é que Maria veio para ser a mãe da luz do mundo. Então, o significado do seu nome condiz muito com essa realidade, com essa missão que recebeu. A tarefa de ser mãe é dádiva do nosso Pai Celestial, especialmente de um espírito puro como Jesus, mas como nos assevera o próprio Cristo no livro Há Flores no Caminho, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, que enquanto houver crianças e mães na terra, o divino, ou melhor, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Por isso, não há filho do pecado, nem do delito, pois que todos são dádivas da vida. Inúmeros cristãos veem Maria apenas como uma santidade, outros como a mulher que apenas trouxe ao mundo o Messias esperado das Escrituras Sagradas. E o que observamos ao longo dessas manifestações religiosas de fé pelo mundo é que Maria recebeu diferentes nomes, como Mãe de Deus, Mãe do Salvador, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Nossa Senhora da Piedade, entre outros mais. Cada cidade tem um nome específico para a mãe de Jesus, que foi eleita para ser a protetora, sendo lembrada de diversas formas como um grande vulto do cristianismo. E segundo os registros das fontes cristãs, Maria era filha de Ana e Joaquim, um judeu de muitas posses, que vivia na região de Nazaré, o qual, através do bom coração, ofertava as doações aos mais necessitados e também como oferenda nos templos. E Maria, durante a infância, é conduzida por seus pais a um templo judaico e lá permanece sobre a tutela dos sacerdotes até os 12 anos, idade essa para aprender a religião de sua época, pois não poderia ser ignorada, e ficou nesse templo aprendendo as leis judaicas, época em que deveria ser retirada do templo, e entre 15 e 16 anos, mais ou menos, casa-se com José, carpinteiro, que era viúvo, tinha um pouco mais de 60 anos de idade, e já tinha filhos do primeiro casamento, que diziam, segundo as tradições, que ele tinha a tarefa de preservá-la para o ministério do templo. Já o Evangelho de Mateus esclarece que Maria era um espírito virginal, que é aquele que, através das sucessivas incontáveis reencarnações, torna-se isentos de máculas da matéria. Embora não tenha alcançado o grau de pureza como a do Cristo, vive em planos muito superiores
Esses espíritos só reencarnam na Terra para o desempenho de missões especiais em benefício geral. Tanto Maria quanto José eram espíritos desprovidos de máculas. Sendo Jesus um espírito de extrema pureza, requeria um ambiente adequado para evitar as graves perturbações que o ambiente familiar sem espiritualidade acarreta. E quando Maria conta para José a respeito da visita do anjo, a princípio não crê que a esposa fosse digna de tal missão. E é quando acontece a intervenção de um mensageiro espiritual para adverti-lo de que Maria tinha alcançado a pureza da alma suficiente para servir de tão nobre instrumento para a missão. E José, sem mais duvidar, redobra os cuidados para que o ambiente doméstico se mantivesse em pura harmonia durante todo o decorrer do processo. Contudo, meus queridos irmãos, a doutrina espírita nos ensina que jamais devemos nos descuidar da preparação e da manutenção do ambiente familiar para a recepção dos espíritos que irão reencarnar na nossa família. Costumes moralizados e éticos e práticas caridosas ajudam os espíritos que reencarnarão na família com baixa condição moral a se adiantarem, ou melhor, a se alinharem. E quando se tratam de espíritos melhorados, essa iniciativa dos pais, através dos bons exemplos, irá ajudá-los também no desenrolar de suas missões, pois todos nós temos uma tarefa aqui na Terra, e seja qual ela for, tem que sempre ser direcionada no caminho do bem. Entretanto, quando nós nos descuidamos, enquanto pais de nós mesmos e da harmonia do lar, favorecemos a proliferação de espíritos inferiores que irão dificultar a nossa e a marcha dos nossos entes queridos. Sendo que após a crucificação do Cristo, os discípulos se espalharam por diferentes lugares para a divulgação da Boa Nova. E Maria foi para Bataneia, onde alguns parentes a esperavam com carinho. Os anos passaram e, apesar de ter tido notícias das aparições do Filho amado, seu coração permanecia em angustiosa saudade das lembranças mais queridas. E num valoroso dia, eis que João aparece em visita para colocar-se à disposição ao saudoso coração de Maria, e levando em consideração as palavras do Mestre, convida sua mãe de coração para morar com ele em Éfeso, onde as aldeias cristãs ganhavam terreno. E sugestionou que ali poderiam estabelecer um pouso, um abrigo aos desamparados de toda a ordem, onde ensinariam as verdades do Evangelho e todos aqueles de boa. E Maria aceitou alegremente. E na casa, Maria externava as lembranças de Jesus, falando do filho com maternal ternura, enquanto João comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. As reuniões muitas vezes terminavam tarde da noite. A notícia de que Maria estava agora entre eles espalhara um clarão de esperanças. Tinha feito da casa um porto para o alívio dos sofredores. As filas se avolumavam, era um lugar de atendimento fraterno. E enquanto João pregava na cidade a Boa Nova, a mãe do nosso Senhor Jesus, sempre deixando transparecer o olhar amoroso da sua bondade, atendia diariamente na casa humilde aqueles que a procuravam, apresentando suas necessidades. Suas palavras de conforto e ânimo sempre abrandavam as aflições mais íntimas e dizia: isso também passará. E em sua humildade sempre se esquivava das homenagens
afetuosas dos discípulos. E certa feita, um homem portador de hanseníase procurou por Maria, que depois de aliviar suas ulcerações, lhe beijou as mãos e murmurou: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e a nossa mãe santíssima. Sua choupana ficou então conhecida por todos pelo nome de Casa de Santíssima. E certa feita, Paulo de Tarso, em visita à Mãe Santíssima, impressionou-se com a humildade daquele ser simples e amoroso, que mais parecia um anjo do que propriamente uma mulher. Paulo ficou embevecido com as suas narrativas e manifesta o desejo de escrever um evangelho, mas devido às viagens não foi possível e encarregou o evangelista Lucas para dar andamento. Por isso, o evangelho de Lucas é também conhecido como o evangelho de Maria. E no cântico Magnificat, que ficou muito conhecido por ser proferido por Maria, quando foi à casa de sua prima Isabel, em um dos dizeres iniciais, ressalta de forma magnânima: a minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, ou seja, sentia na sua alma o pulsar do amor divino, sentia vivamente ser comandada pelo Pai Supremo, estava com a consciência desperta, desabrochada para os códigos divinos. Maria vivia e transcedia a Deus, via as criaturas como extensão de si mesma, alegrava-se por servi-lo. Sua autoridade era pautada no puro amor. A idade avançada chegou e a Mãe Santíssima não sentia nem cansaços nem amarguras. Chegava apenas, ou melhor, carregava apenas no íntimo a certeza da proteção divina, que lhe proporcionava contínuo consolo. Estava totalmente entregue pela fé. E num belo dia ensolarado, viu da sua choupana aproximar-se o vulto de um pedinte que exclamou: venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E o estranho começou a discorrer acerca das bem-aventuranças divinas. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa e pensava: que mendigo é este que acalma as dores secretas de minha saudosa alma com bálsamos tão doçurosos? Porque ninguém aparecia para dar, senão para pedir. No entanto, aquele estranho lhe distendia no íntimo as mais santas consolações. Onde será que tinha ouvido aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Maria, ao invés de confortar o pedinte, estava sendo confortada. De repente, seus olhos se umedeceram de ventura. Se que conseguisse explicar a razão, o pedi anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. E Maria, tomada de profunda emoção, detectou as chagas das mãos e dos pés causadas pelos cravos do suplício, e abraçando-o, certificou-se também da chaga lateral, bem como da ferida que lhe fora produzida pela lança próxima ao coração. Fez um movimento para se ajoelhar, queria abraçar-se aos pés do seu filho. E Jesus, envolto em luz celestial, levantou a mãe e, beijando-lhe as mãos, disse carinhoso: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois o meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, não pôde mais expressar a sua gratidão. No outro dia, a devotada Mãe Santíssima não mais falava, aguardava apenas a ruptura dos derradeiros laços que aprendia a vida material em total serenidade. E conta-nos o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que nesse momento
extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas o coração de Maria era inigualável, e antes de partir, desejou rever a Galileia, a região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem. A caravana espiritual se preparava para partir, quando Maria também se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade e desejou abraçar os que ficaram no Vale das Sombras. Eram multidões que estavam nos calabouços. Penetrou nos cárceres sombrios de Roma, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes, aguardando somente a morte. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um e participou das suas angústias, com a caridade misericordiosa de seu espírito, e orou com as suas preces. Eram mulheres, homens, jovens e idosos que, pelo Cristo, haviam desprezado o conforto do lar. Transformemos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira não entendia bem o porquê daquela emotividade que lhe dominava o coração, e exterioriza um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que evidenciava gratidão pelas dores que lhes eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. E encorajados, foram dominados por tal força que nada os atemorizavam, quando foram convidados ao sacrifício. Avançaram para o testemunho, com a alma em festa, e cantavam hinos de fugir, sem assustar de Maria. Jesus e seus mensageiros de luz fortalecia todos nos momentos que antecediam o martírio, logo os recebendo com alegria no plano espiritual. Isso feito, a Mãe Santíssima é conduzida pela majestosa caravana ao reino do céu. A bendita entre as mulheres, sendo recebida amorosamente pelo Cristo. E na espiritualidade, conta-nos o espírito Camílio Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, que o Pai Supremo confia à Mãe Santíssima, a esse anjo sublime, inúmeras organizações, sendo que uma delas é o Hospital Maria de Nazaré. Peço permissão a vocês para lerem um cântico muito bonito feito pelo Padre Zezinho em homenagem a Maria de Nazaré, que nos diz assim: Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, para a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu para seu Deus. Maria do povo meu. Portanto, meus queridos amigos, o Mestre Jesus nos convida nessa noite em especial a fazermos uma releitura sobre sua mensagem de amor e fé, aguardando de fato aqueles que eu queira seguir. E sua Mãe Santíssima encontra-se de braços abertos, cobrindo cada um de nós com seu manto sagrado.
restinho na cura da nossa alma, que isso também passará. Feliz Natal e muita paz para todos. Oi, Nilcélia, que lindo! Que Jesus Foi te abençoe. Eu achei muito lindo, você fez uma pesquisa vasta, Nilcélia, que riqueza. Falando da singeleza de Maria, da perseverança dela, mesmo depois, né? Que do suplício, enfim, do seu filho, em que ele retorna para buscá-la. Que bonito, muito lindo. obrigada. Então, vamos orar para agradecer esse momento especial, em tempo que pedimos aos amigos que, porventura, queiram formular questões, comentários, fiquem à vontade, né? Expor aí suas reflexões também com respeito a esse tema. E vamos orar para agradecer. Divino amigo e mestre Senhor, nessa data especial que simbolicamente todos nós nos reunimos em nossos seios familiares para comemorar o seu natalício, em que recordamos a tua estada no planeta, os desafios que venceu e as lições de amor que nos deixou. Recordamos também nessa palestra tão bem elaborada e tão bem feita de nossa querida amiga Nilcélia, a solicitude maternal de Maria, o dever bem honrado e bem cumprido até o fim, a submissão à vontade divina até as mais dolorosas circunstâncias, porque tudo passa e tudo que é da sua vontade, mestre querido, é o melhor que pode nos acontecer. Mantende, portanto, acesa a chama da fé e da esperança nestes dias, que através da caridade nós possamos sempre ser estes instrumentos nas vossas mãos. Graças vos damos por este momento, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos envolva na vossa santa e divina paz. Que assim seja.